Meu, você não sabe o que é isso? Ah, você acha que não tem mais risco de você ser chamado então para uma avaliação? Tá bom então presta atenção, tá? Porque a aposentadoria por invalidez, ela precisa estar cada vez mais atenta aí, segurados as movimentações do INSS. A relação de cruzamento de dados, que vem sendo feita de forma rigorosa nesses últimos anos, faz com que esse mecanismo tenha o objetivo de identificar inconsistências e informações prestadas pelos segurados, tá? Eles estão tentando confirmar através de cruzamento de dados. Ah, mas eu não devo nada. Mas não precisa dever nada. O INSS é alguma coisa, tá? Eles dizem que é a fim de combater fraudes, manter o equilíbrio do sistema previdenciário, mas a gente sabe como é que é, tá? No fundo, muitos segurados que são legítimos, com documentação, que é a maioria, né? Nós temos aí pilantra, safado, fraudador, mas é uma minoria. E todo mundo acaba sendo colocado no mesmo balaio. Em vez de falar, não, nós temos quase 100% aqui de pessoas honestas, não. Eles falam, não, todo mundo é fraudador. Tanto é que colocam aqui para mim que foram tratados na perícia como se fossem bandidos. Ou não é? Isso nunca aconteceu com você? Pois é. Esse cruzamento de dados, ele ocorre quando o INSS compara informações declaradas por aposentados, pensionistas, quem está de auxílio-doença, quem está aposentado por invalidez. Por exemplo, eles fazem cruzamento com os bancos, tá? De dados governamentais e até mesmo privados. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco. Isso inclui também Receita Federal, órgãos trabalhistas, registro médico, movimentações financeiras. Já falei, se você, por exemplo, vende um imóvel, você tem 2 casas, vendeu uma, e colocou o dinheiro no banco, eles acham que isso pode ser uma indicação que você está ganhando dinheiro, que você está trabalhando. Se você tem uma movimentação, agora eu pergunto, onde está o sigilo bancário, né? Onde está o sigilo fiscal? Será que existe isso ainda hoje no Brasil? Qualquer divergência pode levantar suspeitas e gerar um questionamento sobre a manutenção do benefício, incluindo a incapacidade total e permanente, que veio aí a derrubada do VET, que agora não pode mais convocar quem tem doença incurável, mas o INSS não vai ficar quieto com isso, pessoal. Eu sempre falo, eu conheço o INSS há muito tempo. Para quem recebe aposentadoria por invalidez, a atenção tem que ser redobrada. Esse tipo de benefício, ele pressupõe que a incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, a impossibilidade de você exercer uma atividade que lhe garanta a subsistência, o sistema não acredita, ele acha que ele identifica, por exemplo, através de avaliações, de reabilitação, ou mesmo vínculos empregatícios que você já teve, que você está fraudando. Declarações de renda incompatíveis ou movimentações que indiquem atividade laboral, o aposentado pode ser chamado para expressar esclarecimento. O exemplo comum é o aposentado que, mesmo incapacitado, acaba sendo registrado informalmente em empresas, por exemplo, de familiar, de amigo, seja por engano, ou seja aí por um desconhecimento das consequências. Essa simples informação captada por um banco de dados já é suficiente para o INSS instaurar um processo de revisão. E em muitos casos isso leva à suspensão temporária do benefício até que tudo seja devidamente esclarecido. Você tem um parente que tem um CNPJ? Presta atenção, um amigo que tem um CNPJ, aí de repente você pede um favor, né, para um amigo desse, e você usa o CNPJ, ou você entra como sócio numa empresa, isso já consta que você está trabalhando, que você está fraudando a Previdência. Outro ponto é a compatibilidade entre as condições médicas que deram origem à aposentadoria por invalidez e a vida prática do segurado. Se o cruzamento de dados identificar, por exemplo, que a pessoa participa de atividades incompatíveis com a limitação de saúde, a situação pode ser questionada. Isso não significa que o aposentado não possa ter uma vida social ou lazer, mas sim que determinadas incorrências podem gerar dúvida. É o que eu falo, né? A pessoa se aposentou por causa de problema de coluna, não consegue andar mais, não consegue dirigir, não consegue... Mas aí aparece na rede social lá jogando bola, fazendo gol de bicicleta, né? Aqueles atletas de final de semana, dando canelada, correndo. Isso tem uma denúncia. Aí entra lá na sua rede social, pô, mas pera um pouquinho, aqui no laudo, quando aposentou, tá dizendo que não tinha condições de andar, não tinha condições de trabalhar, não tinha condições de nada, e agora tá dando cambalhota, tombo, bicicleta no campo, e aí? Tá entendendo como é que funciona? E eu já falei, as redes sociais são verificadas. O INSS está intensificando o uso de ferramentas de inteligência artificial, pessoal, para detectar indícios de irregularidade de maneira automatizada. Não precisa ninguém ficar em cima, o próprio sistema está procurando, tá? Isso significa que qualquer pequeno detalhe, antes que era ignorado devido aí, porque dependia de alguém
falar, alguém analisar. Hoje não, hoje é um sistema que está fazendo tudo isso. Agora, qualquer alerta que tiver, a sua boa-fé é questionável. É questionável. E esse cruzamento de dados, ele não tem como foco exclusivo também encontrar fraudes intencionais. Mas, às vezes, inconsistências que ocorrem, por exemplo, por falhas administrativas, atrasos na atualização de registro, até mesmo desconhecimento do segurado em relação às suas obrigações. Aí sim, esses efeitos podem ser mesmo motivo de bloqueio de pagamentos e necessidade de uma defesa administrativa. Diante desse cenário, a recomendação é que aposentados por invalidez mantenham sempre atualizados seus dados juntos ao INSS e aos demais órgãos. Isso significa ter o endereço atualizado, telefone, estado civil, eventuais mudanças no quadro de saúde. Quanto mais clara e coerente for a base de informações, menores a chance de você cair numa revisão desnecessária. Outro cuidado essencial, não aceitar registrar-se em empregos formais ou informais, que possam ser interpretados como atividade remunerada, mesmo quando a intenção apenas é ajudar um familiar ou emprestar o nome. Olha só, o sistema pode identificar a informação como contradição à condição de invalidez. Toma cuidado, pessoal. Quem está de incapacidade total e permanente, toma cuidado. Não está tudo no oba-oba, porque caiu o veto lá não. Presta atenção. Vale lembrar também que a convocação para a perícia, se acontecer, mesmo você estando aí nas condições que essa derrubada do veto impôs, você é obrigado a comparecer na perícia. E lá você vai informar. Agora, se você recebe uma convocação e fala, não, agora teve a derrubada do veto, eu estou enquadrado, não vou, seu benefício é suspenso. Você tem que entrar em contato com o INSS, você tem que marcar a perícia e lá na perícia você esclarece. Aí eles falam, mas isso é erro do sistema, acontece. Ou estão testando você, ou procurando que você deixe de comparecer à perícia para dar algum motivo para eles fazerem coisa pior. Tem que tomar cuidado, pessoal, tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que o INSS também está errado de fazer fiscalização, não. Tem que fazer sim, que nem nós falamos. Tem uma quantidade mínima, mas tem fraudador. Isso é notório. Aonde no Brasil não tem fraudador? Se já começa lá no cargo mais alto do Brasil para baixo, os companheiros, é tudo pilantra, tudo corrupto, tudo ladrão. Você imagina, o exemplo vem de cima. Olha o exemplo que nós temos hoje lá em cima. O maior fraudador que esse Brasil, o maior corrupto que esse Brasil já viu na história desse país. Apesar que nós somos roubados desde a época do descobrimento, né? Só que os caras vêm. Agora, quando tem um pilantra no governo que abre as portas, fica tudo mais fácil, que é o caso de hoje, né? Os caras se encontram alguém que fala, não, negativo, chega, daqui não se tira mais nada. O sistema vem que nem louco. Porque essa condição de deixar as portas abertas, de tirar dinheiro, de vender terra produzida, falar que é área indígena, gozado, né? A área indígena aqui nesse país é só onde tem riquezas debaixo da terra incalculáveis. Vocês já perceberam isso? Por que não põe lá na Caatinga, lá do norte e do nordeste, área indígena? E põe os índios tudo lá, aonde não nasce nem cacto, só tem cacto, não tem outra coisa. Põe lá os caras lá, não tem porcaria nenhuma naquela terra. Põe os caras lá de área indígena. Não, os caras marcam a área indígena somente aonde tem ouro, nióbio, ferro, a tabela periódica todinha debaixo da terra, diamante. E adivinha para quem que eles dão a chance? O pessoal lá de fora, e vocês acham que não leva nada? Pessoal, o Brasil não é para amadores não, viu? E pior que tem uns idiotas que acreditam, ainda aplaudem esse tipo de vagabundo. Ao mesmo tempo, é importante compreender que o sistema está sob pressão, olha lá, tá? O INSS está sob pressão. Por quê? Envelhecimento da população, tá? Isso também está causando limitações, aí está diminuindo as contribuições. Muita gente aposentado, recebendo por mais anos, e pouca gente, né? Principalmente essa geração de agora, que não quer saber de registro em carteira, porque diz que está deixando o empresário mais rico. Aí prefere viver de Bolsa Família, que é eu, você, que sustenta, né? Ai, meu Deus do céu. Tem hora que eu falo, eu não vou falar, mas não tem como fugir. Não tem como você falar de INSS, não falar dessas pilantragens que estão acontecendo. Bom, pessoal, você deve adotar aí, principalmente, não é só aposentado por invalidez, quem recebe benefício do INSS, uma atitude preventiva e responsável. Acompanhamento contínuo, tanto do que acontece no INSS, quanto na sua condição de saúde. Esse cruzamento de dados pode surpreender qualquer um, a qualquer momento. Não se ache que você está acima da lei, porque não está, tá?
O INSS não deixa barato, nem que depois isso custe um processo judicial, mas eles enrolam. Eles são o sistema, pessoal. Eles são o sistema. E para vencer o sistema não é fácil não, tá bom? Então fica o alerta aí, tá? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os conteúdos. Gostou do trabalho? Se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo, me incentivando, ajudando, interagindo, que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês com tudo de bom. Paz, saúde, prosperidade, alegria. Que Deus dê bondade, paciência para todos nós, para aguentar tudo isso. Que olha, não tá brincadeira não. Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.